Olá, o Trajetória já está no ar. Dezembro é o mês internacional do voluntariado e para reconhecer a importância dessas pessoas, que através da solidariedade ajudam a transformar o mundo num lugar melhor, nós iniciamos uma nova série aqui no Trajetórias. Durante os próximos dias contaremos a história de voluntários que dedicam suas vidas a causas solidárias. Hoje a gente conversa com um dos idealizadores do projeto Eu Vou e Pronto, Carlos Eduardo, o Dudu. Carlos, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É uma honra, um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa história e quem sabe inspirar algumas outras almas por aí. Carlos, a gente começa falando sobre essa questão de explorar o mundo e ajudar as pessoas, né? Que é um dos lemas do projeto de vocês. Então, eu gostaria que você apresentasse ele pra gente. A gente comenta sempre, né? O projeto, ele é um pouquinho de tudo que a gente sempre gostou de fazer, né? E finalmente a gente conseguiu juntar tudo que a gente gosta num propósito, numa causa, daquilo que tudo que a gente já tinha feito. Então o projeto, ele é a gente chama de projeto de vida, porque se tornou realmente a nossa vida, minha e da minha esposa, Ana Carolina Carol. Então a gente colocou que nós teríamos o propósito de explorar novos lugares, aprender novas culturas e aí sim ajudar a quem precisa, sempre na forma de trabalho voluntário. E a ideia é sempre trocar, né, casa e alimentação pelo nosso trabalho. Assim a gente consegue ficar inserido dentro da comunidade, né? E como é que nasceu esse desejo de conhecer o mundo e unir o trabalho voluntário a essa vontade? Como é que nasceu isso entre vocês? Nós viemos de famílias, né, que já têm a causa voluntária, já ajudavam pessoas. Minha mãe vem de família pobre, ajudava na terra natal dela, sempre que possível. Isso sempre foi algo dentro da nossa cultura. E aí, quando viramos um casal, começamos a explorar novos lugares, né? Conhecer o mundo, viajar, sempre gostamos de viajar. E aí, no final ali de 2016, quando a oportunidade surgiu de o que a mídia gosta de falar, o largar tudo, né? Quando surgiu essa oportunidade, então a gente decidiu que embarcaríamos nessa ideia com esse propósito, né? De explorar, aprender e ajudar. Agora, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que começou essa exploração de mundo, como é que foram os primeiros passos de vocês, o desafio, né, de iniciar essa jornada. Como a gente comenta, né, não é um largar tudo, a gente hoje entende que é um recomeço dentro daquilo que nós acreditávamos. E dentro da nossa filosofia, a nossa ideia era rodar os 5 continentes em 5 anos. Iniciando pela África, o continente mãe, o continente original, e finalizando pela América, Brasil, Rio Grande do Sul, que é para trazer toda a bagagem de conhecimento que a gente teria por todo o mundo, né? De volta aqui na nossa casa, para daí sim ajudar aqui. Então essas são as duas únicas regras, né? E aí então no início, a gente decide fazer isso em dezembro de 2016, em março de 2017 estávamos indo para a África, com um projeto só de trabalho voluntário, e uma passagem de 3 meses para voltar. Caso tudo desse errado, pelo menos a gente tinha conhecido a África, né? No fim, muito rapidamente, tudo dá muito certo. A gente, em 1, 2 meses, já está conseguindo mais e mais trabalho voluntário. Estava com data lá para setembro, outubro, né? E para ilustrar um pouquinho isso tudo, a gente trouxe um vídeo para vocês. A gente carinhosamente chama de África em 1 segundo. É 1 segundinho de tudo que a gente fez nessa primeira etapa que a gente comenta do projeto Eu Vou e Pronto, Voluntários pelo Mundo. Então vamos aproveitar e vamos assistir esse vídeo, né?
Pois é, a gente viu um pouquinho, né, do que foi essa tua aventura junto com a Carol, né, conhecendo essas novas culturas. Como que foi esse choque de realidade para vocês? Como é que foi conhecer a África? A gente acabou percorrendo, então, 13 países na África e acabou ajudando em 8 projetos, né? A gente sempre tentou entrar em projetos de iniciativa local. Um projeto, não grandes organizações que, principalmente na África, recebem aporte financeiro alto, né, de outros governos, outros países. Sempre tentou ir mais dentro da comunidade, né? Então a gente sempre saiu um pouco das grandes organizações e principalmente a gente vê pelo mundo, né? Porque a gente rodou a África, conseguiu fazer o continente europeu e fez um pouco do continente asiático. A gente vê que o grande problema e o grande choque é sempre quando há desigualdade, né? A África é o país mais desigual, a África do Sul, perdão, é o país mais desigual do mundo, seguido da Namíbia. Foram 2 países que a gente percorreu e teve a honra de ajudar, né? E a gente vê muito isso, né? Que a desigualdade faz muito efeito negativo, né? Numa comunidade. E vocês finalizaram o projeto? Vocês pretendem continuar? Então a gente fez 13 países, 8 projetos, né, de diversas atuações, né, de educação infantil, empoderamento feminino, trabalhamos inclusive com cuidados paliativos, fizemos de tudo um pouco. Aí a gente retornou para o Brasil, porque estava previsto isso, né? Contamos um pouco da nossa história e aí seguimos para a segunda etapa que a gente chama que é a Europa, né? Daí na Europa a gente sabe que cada país, cada lugar tem uma forma de ajuda diferente, né? E a Europa a gente então foi ajudar com a questão das causas migratórias e de refugiados. Então a gente trabalhou aí sim com uma grande organização, com a Cruz Vermelha no sul da Espanha, ajudando as pessoas que tentavam cruzar o Estreito de Gibraltar, né? E depois fomos atuar, também por 9 meses fizemos isso, fomos atuar com uma organização que não tinha o auxílio da ONU, mas cuidava de campos de refugiados da Guerra da Síria na Turquia. Daí. E aí depois disso voltamos novamente para planejar a terceira etapa, que entraria Ásia e Oceania. E a gente foi para a Índia, ficou na Índia por um período, ajudou 3 projetos lá, nos ajudamos também entendendo um pouco mais da filosofia. E acabamos indo para a Tailândia, quando da Tailândia estávamos indo para o Nepal para fazer o trabalho voluntário lá, ajudando a reconstruir escolas depois do terremoto. Era 2020, março de 2020, precisamente 13 de março de 2020. A pandemia nos atinge e isso faz com que tivemos que voltar para casa de forma apressada, né? Quase ficamos pelo caminho. E a Oceania ficou para trás, pelo menos. E aí a ideia é retomar o projeto agora quando tudo ficar um pouco mais estável, a coisa está ficando mais estável, né, em função da pandemia. E a ideia é retomar o projeto da onde paramos mesmo, do Nepal, né, ali em final de 2023. Essa seria a ideia. E o projeto é um exemplo perfeito dessa troca mútua que pode ser entre o voluntário e a causa, né? Porque às vezes o trabalho voluntário ele é visto como uma obrigação, como uma coisa chata de se fazer. Mas vocês vão lá e mostram que não, o trabalho voluntário pode ser muito proveitoso, na verdade ele é proveitoso para todos os lados, né, Dudu? Sim, é uma das bandeiras, né? Por isso também que a gente gosta de ficar inserido dentro da comunidade, para viver o dia a dia, ter essa cultura, essa troca de experiências, né? E a gente fala, né? Ao explorar um novo lugar, que é o tema principal ali, tu vai ter que aprender como aquele lugar funciona, para aí então poder ajudar. Então por isso que a gente coloca essas 3 palavras nesta ordem, né? Então a gente vai, explora e é muito importante porque muitas pessoas têm uma capacidade, têm um dom, né? E pode compartilhar fazendo o que gosta com uma causa que acredita, né? É o que a gente tem feito e até o momento, tirando a pandemia, tudo tem dado bem certo, né? A gente, como a gente fala, tudo aconteceu de forma orgânica, né? Tudo que a gente fez até hoje aconteceu de forma orgânica. Como a gente falou, um só projeto, uma passagem de 3 meses e lá se foram 3 anos.
A Carol ela não está aqui hoje com a gente, mas ela também tem a tua parceira nesse projeto de vida, né? Sim. Como é que é para ela estar vivendo essas experiências também, Dudu? É que a gente está junto há 25 anos, né? Já é uma vida. E tudo que a gente faz é um molde dos dois juntos, né? Então, a gente escolhe juntos, a gente define junto. E isso é importante, isso a gente comenta que é muito importante para quem está pensando em fazer um trabalho voluntário, né? Primeiro, não precisa ir para outro continente, não precisa ir, às vezes, nem para outro bairro. A gente frisa muito isso, né? Pense global e haja local. Mas isso nos dá a bandeira, né? Essas viagens, a gente faz muita ação aqui, né? Dá a bandeira de poder vir aqui contar a nossa história e inspirar outras pessoas. Então, tenta encontrar alguém para te acompanhar, né? Porque em muitas situações, especialmente ali na Europa, que a gente trabalhava com histórias muito fortes, né? É bom ter alguém para quando tu estiver mais para baixo, essa outra pessoa estiver numa outra sintonia e talvez te servir de porto seguro, né? Isso a gente tem feito muito bem, é por isso que eu acho que dá bem certo o trabalho. E para vocês que já têm essa experiência, né, nesse trabalho voluntário que vocês fazem, como que vocês avaliam a importância do voluntário na sociedade? É fundamental, né? É fundamental. É fundamental e eu não vou falar o óbvio, né? Que é o quê? Que é o fundamental para quem está sendo ajudado. Não, é fundamental para quem ajuda. A mudança que isso faz, o poder que a ajuda tem para quem está fornecendo ela, é fundamental, né? A gente viveu várias experiências, desde de poder ajudar alguém a conseguir uma vida melhor, até ajudar alguém a realmente sobreviver, a viver, né? E o obrigado que tu recebe, independente se foi 1, 2, 3, 1 milhão de pessoas, muda a tua vida completamente. Então, para o voluntário, é especial demais, assim, para não fazer. E todo mundo tem uma habilidade e sempre vai ter uma organização, uma comunidade, uma pessoa que precise do que tu sabe e que tu gosta de fazer, né? Queria explorar um pouquinho mais essa questão de como que você se sente, Dudu, ajudando tantas pessoas, porque a gente olha para trás e pensa no quanto que você já ajudou, né? Percorreu tantos países ajudando crianças, ajudando adultos, ajudando idosos. Como é que tu te sente olhando para trás e vendo essa trajetória que tu foi deixando pelo caminho? É o que a gente fala, né, de tentar deixar o mundo um lugar melhor, né, tentar deixar uma marca, né, nem que seja na criança lá na África, que vai lembrar de ti para sempre, né, e que isso seja algo importante. Então, é sempre gratificante, a gente sempre tem só a agradecer a oportunidade, a gente sabe que é um privilégio, né, a gente poder estar fazendo isso, a gente, enfim, trabalhou por muitos anos para ter uma estrutura e uma mente para poder fazer isso, né, e é um privilégio poder estar fazendo, e a gente sempre só tem a agradecer, né, a gratidão de todas as pessoas que se envolveram com o projeto, de todo mundo que ouve a nossa história, que é inspirado pela nossa história. É o que a gente quer, né? Inspirar outras pessoas. Mas olhando muito para frente, muitas vezes, coisa que a gente aprendeu na Índia, tirando um pouco do ego daquilo que a gente fez, a gente sabe que só tem a agradecer. A gente sabe que é um desafio muito grande, né, se voluntariar. Até mesmo você comentou a questão do pense global e haja local. Muito bonita essa frase. Então, os desafios que vocês encontraram pelo caminho, porque são muitos desafios, nem tudo é fácil, né? Como é que vocês lidaram com eles? Teve muitos desafios, né? Só para ilustrar há uma semana dentro da África, eu fui picado por uma aranha e não diagnosticaram certo o que era, e isso quase me levou, né? E esses são desafios, porque tu está num lugar novo, normalmente tu está fora dos grandes centros, né? Então, cuidado sempre, né, com saúde, algumas coisas, alguns lugares, em alguns países, a gente tenta não cruzar o limite para não virar um mártir, digamos assim, né? A gente sempre tem alguns cuidados, né? E na África, por exemplo, a dificuldade de informação, dificuldade de transporte, porque a gente sempre vai de
de transporte público, né, de van com 50 pessoas, onde deveriam ter 15, né? Então, tudo isso funciona de uma forma diferente. Muitas vezes a língua, né? A África, especialmente, o continente como um todo, tem países que vão falar 140 línguas ali não oficiais, né? Então, se comunicar é complicado, né? E o desafio, muitas vezes, em alguns momentos, é emocional, né? Tanto que a gente colocou, principalmente quando a gente trabalha com criança, a gente coloca a regra de não ficar mais do que um mês, muitas vezes, porque tu começa a criar um vínculo com a criança e começa a ficar cada vez mais difícil, tanto para nós quanto para a criança, quebrar esse vínculo, né? Então, esses desafios que tem, mas cada um vale muito a pena, né? Cada um vale muito a pena. E como eu comentei, se tiver alguém do teu lado que está dentro da mesma sintonia, vai fazer grande, grande diferença. Fica mais fácil, né? Dudu, o que é ser voluntário para ti? Voluntário é simplesmente tu poder encontrar aquilo que tu gosta, que tu sabe fazer, e alguém que precisa, né? É tentar preencher algumas brechas que a sociedade, que talvez o governo, que foi uma das bases do voluntariado no Brasil, né, não cobre, porque é muito grande, é muito difícil, é muito complicado. E tu como cidadão, tu como ser humano, né, se tu consegue, não tem por que não fazer. E excluindo a parte financeira, né, o retorno é muito maior do que só dinheiro. Dudu, a gente falou muito sobre o projeto, né, sobre como nasceu Eu Vou e Pronto. E logo no comecinho da nossa conversa você falou que queriam inspirar outras pessoas. Esse é um projeto de vida de vocês, mas através dele vocês buscam incentivar outras pessoas a também buscar o seu voluntariado, buscar o que vai lhe ajudar ali na sua vida, né? Então eu queria que você deixasse o seu recado já dando essa inspiração para quem quer começar, para quem está no início ali, para não desistir, para persistir e para se voluntariar também em alguma causa. A gente... nos retornos a gente vai em escolas, né? Faz palestra em escolas públicas, privadas. Já viemos aqui em Porto Alegre em 2 escolas, para inspirar especialmente as crianças, né? Que elas tenham isso como uma bandeira, como uma inspiração. E para quem quiser saber mais sempre, né, e se inspirar um pouco mais, esse vídeo, outros vídeos, outros relatos estão no YouTube, estão no Instagram, no Facebook, tudo através do @euvouepronto. A gente tem um site onde a gente conta os 14 projetos que a gente teve a honra de ajudar, www.euvouepronto.com também, tá? Quem quiser nos levar para a sua escola pode entrar em contato também, que a gente vai com todo o amor e todo o carinho. E para quem pensa em fazer isso, né, é muito bacana, é muito bonito viajar, explorar, mas eu preciso de uma bagagem antes. E olhe para dentro da sua comunidade, né? Tu quer ajudar? Com certeza. A gente, nas escolas, leva esse desafio, né? Muitas vezes diz, a gente gostaria que vocês, então, olhassem para a comunidade, encontrassem um problema e resolvessem esse problema de forma voluntária. E muitas escolas, inclusive uma escola, encontrou um problema dentro da própria escola. E aí conseguiu ajudar de forma voluntária aquela situação na escola. Parece tão pouco, né? Mas, como eu falei, é gigante para quem ajuda e é gigante para quem recebe. Então fica essa dica, né? Faça alguma coisa. Nem que o trabalho voluntário não precisa ser ir para a África, explorar o mundo. O trabalho voluntário pode ser simplesmente eu, de bom grado, de bom coração, fazer qualquer coisa para ajudar alguém. A gente falou sobre os desafios, né? Foram vários, a picada de aranha, inclusive, foi só um deles, né, Dudu? Mas o que te manteve firme nesse objetivo de ajudar o próximo? Perguntas difíceis, né? A gente acredita, né, na causa, né? A gente acredita que a gente pode realmente fazer alguma coisa. E mais uma vez, parece repetitivo, né? E mais uma vez, talvez se eu tivesse sozinho, eu tinha desistido de tudo e vindo embora, né? Mas tendo uma outra pessoa que está ali do teu lado, tá te incentivando, né? Isso faz toda a diferença. E é isso, não pode, a gente sempre pensa, não pode ser só isso. Quando há um empecilho, a gente, vamos, né?
Temos base técnica, né? Nos formamos em escola técnica, então temos um problema, vamos resolver o problema ao invés de simplesmente deixar ele de lado. A gente já fez o convite aqui para quem quiser se inspirar na tua história, quem quiser conhecer a história do projeto Eu Vou e Pronto, a tua história da Carol, né? Mas agora eu queria que você deixasse aquele recado para quem está nos assistindo, para quem não começou ainda, não tem ideia do que fazer. Primeiro, entre em contato com a gente vai ficar super feliz em ajudar, já trocamos informações, né? E, mais uma vez, né? Faz. Vai e faz. Ah, será? Não, faz. Com certeza vai dar certo, né? Com certeza vai funcionar. Aqui a Cruz Vermelha em Porto Alegre, né, tem um trabalho bem bacana com migrantes, né? Estão sempre precisando de ajuda, eles têm um brechó, quem quiser ir ali ajudar, o brechó vai lá, dobra umas roupas, separa algumas coisas, começa de uma forma simples, naquilo que tu pode, e aí vai pegar o gosto, né? Só precisa dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil muitas vezes. Dudu, muito obrigada por compartilhar a tua história conosco. Parabéns para ti e para Carol, que vocês continuem, né, desenvolvendo esse trabalho tão bonito que vocês ultrapassam as fronteiras do Brasil e levam para o mundo todo. Muito obrigada. Eu que agradeço, tudo de bom. Obrigadão. Então esse foi o Dudu, né? O Trajetórias vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com novas histórias de voluntários. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.